Brethren, hello again on YouTube, on Facebook, estamos em todos os lugares agora, assim como a CIA ou a Rússia. Você entendeu essa piada? É geopolítica. Em uma das aulas que eu tenho do Skype, uma aluna minha perguntou sobre a diferença entre if e whether. Aí nós começamos a falar sobre isso e ela me falou sobre todos aqueles livros que ela teve e sobre os cursos que ela teve e sobre como as explicações que foram dadas nesses meios tinham sido. E ao ver explicação após explicação, eu percebi que não estava rolando bem legal. Eu tive que inventar uma que eu acho que pode ser a explicação definitiva. Então eu queria compartilhá-la com vocês, porque vai que ajuda vocês, né? Então sem mais demora, a diferença entre if e whether. Antes de mais nada, é importante definir para vocês que essa regra é uma regra que está em antiguidade. Está começando a ficar velha e obsoleta. De maneira que todo mundo agora está resolvendo começar a falar a palavra if, independente de se a frase pedir que seja if ou whether. Então, se você acabar falando if sempre, quando podia ser whether, seria um erro nível 2. Ou seja, tanto faz. Se você não está ligado da minha escala de erros, a escala Mr. Maia de erros, tem um vídeo que fala sobre isso. E o nível 2 é um bem ralé. Quer dizer, você pode falar qual você quiser e as únicas pessoas que teriam problemas são pessoas que são professores de inglês, como eu, e pessoas que querem sobressair numa conversa falando que você está errado. Além disso, if pode quando você quiser. Mas o fato que a regra está em decadência não quer dizer que ela completamente morreu. A palavra whether não é que nem thou ou thee, uma palavra fóssil que só é usada agora em Senhor dos Anéis e na Bíblia. Ela existe hoje em dia e é importante saber quando que eu usaria qual, para que quando vocês verem, saibam de por que ela está lá. A diferença é a seguinte. Se você é um programador, você está bem ciente de uma fórmula chamada if-then, ou de uma composição de raciocínio chamada if-then. A palavra if, se, sendo a condição para que ela aconteça, e o then sendo o resultado dessa condição. If it is raining, I am going to wear my coat. If they arrive at 8 o'clock, we can start the party early. Uma coisa tem que acontecer para que a próxima possa acontecer. E esse tipo de frase é sempre o tipo de frase na qual você vai colocar a palavra if. Eu acabei de falar que a palavra está ficando obsoleta, então você pode falar if quando você quiser. Mas se nós formos considerar a diferença, if tem sua casinha bonitinha nesse tipo de frase. Uma frase na qual a consequência só é verdade se a parte que tiver o se acontecer. Um exemplo. Se você tiver um tempo, eu gostaria de conversar com você. If you have time, I would like to speak with you. Essa frase vai ter if porque o eu gostaria de falar com você só existe quando você tiver um tempo. Se você não tiver um tempo, toda a frase é nula. Outro exemplo. If the ticket costs less than 20 bucks, then we can go. Se o ingresso custa menos de 20 reais, nós podemos ir. Então, para que nós possamos ir, para que essa parte da frase vire verdade, é importante que a parte do ingresso custar 20 reais seja verdade. Ou seja, uma frase com a palavra se como if precisa que a parte que tem a palavra se aconteça. E assim, e só assim, o resto da frase também será verdade. Aí você pode se perguntar agora, mas não é assim que todas as frases são? Não é toda a frase que requer que uma coisa seja verdade e a outra não? Bem, vamos ver. Imagine a seguinte frase. O sucesso da nossa empresa depende em se o Arnaldo vai ou não assinar o contrato. Agora responda para mim a seguinte pergunta sobre essa frase. Mediante o contexto que a frase deu, nós sabemos que A. Se o Arnaldo assinar o contrato, a empresa estará bem. Ou B. Se o Arnaldo assinar um contrato, a empresa estará mal. Acontece que a frase a nossa empresa, o sucesso dela depende em se o Arnaldo assinará ou não o contrato, não diz o que vai acontecer se ele assinar ou não o contrato. Eu só estou falando que o nosso destino depende desse fato. Agora, qual caminho esse fato deveria tomar para o bem da empresa, a frase não diz. Ou seja, nessa frase, o se o Arnaldo assinar o contrato não precisa acontecer ou desacontecer para legitimizar a primeira parte. É tudo verdade e eu nem sei se assinar o contrato é uma coisa boa ou ruim. Essa visão meta, essa visão de fora, é a frase perfeita para o seu se ser whether. Então você vai usar a palavra whether como se quando a sua frase for uma de que a parte da palavra se não precisa ser verdadeira para que a outra seja. Não é como if it's too hot, I'm going to the beach. Não é algo assim. É I need to check the internet to see whether today will be hot. Entende? Outros exemplos de frases nas quais a parte do se não tem peso na outra parte. E muitas vezes, tanto faz, ou a própria frase diz que não importa. Vou falar uma dessas. Whether or not you want to go, we are going.
Independente de se você quer ir ou não, nós estamos indo. Essa frase não apenas existe com independência de um lado do outro, ela existe só para comunicar para você que nós vamos, não importa se você quer ou não. Quando o fim não importa, o se, ou melhor, quando o começo não importa. Bem, quando a parte da frase que tem a palavra se não importa, é o whether que você diz. É só isso. Tá, eu vou fazer uns exercícios e vou falar a resposta aqui agora, tá? Para você ver se você entende. Ó, todo o nosso investimento está esperando no banco para ver se os juros vão aumentar ou não. Esse se vai ser if ou whether? Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Whether. Próxima. Eu não estou preparado se você quer que eu vá semana que vem. Essa vai ser if ou whether? Essa vai ser if. Próxima. Se você tiver dinheiro, você pode jogar. Se você não tiver, você não pode. Esses dois Cs vão ser ifs ou vão ser whethers? Ifs. E a última, ninguém me disse se é para eu falar naquele auditório ou naquele. Esse vai ser whether. Então, a revisão no qual eu vou falar isso tudo mais uma vez e só. A diferença entre o uso do se como if ou como whether tem a ver com a construção da frase. E será if a palavra usada quando a parte da frase que tiver o se precisar ser verdade para que a outra coisa seja. Nesse caso é if. Enquanto a palavra se será a palavra whether quando aquela parte que tiver o se, meu Deus, quando aquela parte que tiver o se não tiver consequência na outra parte. Quando houver uma independência de um e outro. E a frase, na real, for um estudo de caso sobre o se em questão. Espero que tenha ajudado. Se não tiver, talvez eu faça um outro vídeo explicando melhor. É uma regra simples. Ninguém colocou o celular em mudo nesse estúdio aqui hoje. É uma regra simples, mas complicada de explicar. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, façam pergunta nos comentários, do Facebook ou YouTube, não sei como que você está nos vendo. Se você entendeu e está lendo o que pessoas não entenderam, responda esses comentários. Vamos fazer uma comunidade bem massa que todo mundo se ajuda. E falando em se ajudar, deem uma olhada em mrmaia.com.br, nosso livro interativo no qual eu escrevo todas as regras. Escrevi todas as regras que eu falo aqui na frente de vocês. Ele está constantemente sendo atualizado, caso eu pense numa nova maneira de explicar a regra como eu fiz agora. Então deem uma olhada em mrmaia.com.br. Os primeiros 2 capítulos do livro interativo são grátis. E se você gostar, compre. Vai ajudar você e vai ajudar a gente em ambos os nossos futuros. Se você estiver interessado em aulas particulares por Skype, comente. No meu Facebook seria facebook.com/thismrmaiapage. Talvez é muito possível que você esteja vendo esse vídeo agora através dele. Fale comigo e nós podemos ter aulas por Skype, como eu estou fazendo na maioria do meu tempo agora. E está bem divertido. Isso aí, senhores. Tenham um bom Natal, se ele vai acontecer ainda, porque esse vídeo está numa fila. Eu não sei quando que ele vai sair. Então tenham um Feliz Natal, se ele vai acontecer. E se ele já aconteceu, espero que vocês tenham tido um Feliz Natal. Ou Hanukkah, ou Kwanzaa, ou não sei quais são os feriados de dezembro. Saturnalia, para quem ainda é romano aqui. Tá. I'm Mr. Maya. Behind the camera is the great Mr. Borba. Peace. Stay strong.